Olá pessoal, o meu nome é João Arthur, eu sou um membro da equipe da Suno Research e hoje estou aqui para falar com vocês sobre as ações do Banco ABC, que é um dos bancos médios de principal destaque na Bolsa de Valores do Brasil. Eu gostaria de lembrar que isso não é uma recomendação da ação, é simplesmente uma análise do banco para trazer uma visão geral sobre este ativo. Antes, eu gostaria de lembrar vocês para se inscreverem no canal, clicar no like e tocar no sininho para receber a notificação de novos vídeos. Então a gente vai começar falando um pouco sobre o histórico desse banco. Esse banco tem suas origens no ano de 1989, quando o Bank Arby Corporation, junto com o Grupo Marinho, iniciou o banco, que na época era chamado de Banco Roma. O banco tem como controlador o Bank Arby Corporation, mais conhecido como Bank ABC. Esse Bank ABC ele tem participação de controle na empresa, ou seja, ele exerce a maioria na votação. Em 1997, o Banco Arby Corporation comprou a parcela do Grupo Roberto Marinho na empresa, se tornando assim, portanto, o controlador. A outra grande marca na história desse banco foi em 2007, quando o banco abriu as suas ações na Bolsa de Valores, captando um total de 600 milhões de reais. Essa operação foi muito importante para o banco expandir a sua operação para outras regiões do país, como por exemplo a região sul. Aqui à minha esquerda vocês podem ver a composição acionária do banco. Como vocês podem perceber, no capital votante, 95% das ações são do Bank ABC. Esse Bank ABC, por sua vez, é controlado por outras 3 instituições, sendo uma delas, e a que tem a maioria das ações, o Banco Central da Líbia. Isso é um dado muito importante e que já impactou diversas vezes na história desse banco e a gente vai falar sobre isso no final desse vídeo. O banco atua focado principalmente em grandes e médias empresas. É o segmento que a gente chama de Corporate e Large Corporate. As empresas Corporate são aquelas que têm um faturamento entre 100 milhões de reais e 800 milhões de reais. Já as empresas Large Corporate são aquelas que possuem um faturamento acima de 800 milhões de reais. Aqui à minha esquerda, como vocês podem ver o gráfico da expansão da carteira de crédito da empresa, você pode perceber como a carteira de crédito é focada principalmente no segmento Large Corporate. Isso é um fator muito importante para a empresa. Por quê? O risco de crédito nessas empresas maiores costuma ser bem menor. Como assim? É muito mais raro uma empresa grande entrar em inadimplência do que empresas menores. Ou seja, isso reduz o risco das operações do banco. Isso é muito importante para o banco ter um alto rating, ou seja, uma alta nota de crédito. Para vocês terem uma ideia, o índice de inadimplência, medido pelas operações com mais de 90 dias de atraso, é cerca de menos de 1% para o Banco ABC. E essa medida ótima de inadimplência reflete no rating do banco. Como vocês podem ver aqui à minha esquerda, o rating do banco é, em média, AAA para as agências de risco, ou seja, ele possui o melhor risco de crédito disponível na economia brasileira. Isso é muito importante, pois ele ajuda a reduzir o custo de captação da empresa. Ela consegue captar recursos de forma muito barata, porque ela tem um baixo risco, e então ela consegue emprestar esses recursos a uma maior taxa e assim gerar valor ao seu acionista. Aqui no gráfico do lado esquerdo vocês podem ver uma comparação da rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa em relação ao CDI. O CDI pode ser muito utilizado como referência para o custo de captação da empresa. Como vocês podem ver, esse gap tem sido sempre positivo, ou seja, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa tem sido maior do que a taxa do CDI. Isso foi impulsionado nesses últimos anos, principalmente pela redução da taxa Selic e, em consequência, a redução do CDI. Vamos abordar agora algumas particularidades dessa empresa. A principal diferencial dessa empresa em relação aos grandes bancos conhecidos por nós brasileiros é que esse banco é um banco menor. Para você ter uma ideia, o Banco ABC tem hoje um patrimônio líquido em torno de 3,5 bilhões de reais, em comparação com, por exemplo, o Banco Itaú, que tem um patrimônio líquido acima de 100 bilhões. Então é uma instituição bem menor. Além disso, a empresa se distingue principalmente pelo seu modelo de negócios diferente dos grandes bancos. Por quê? Como a gente sabe, os grandes bancos são focados principalmente no modelo de agências bancárias. A gente vê praticamente em toda esquina uma agência do Banco Itaú, do Banco do Brasil ou do Banco Bradesco. Esse não é o caso com o Banco ABC. Como ele é focado em empresas, ao invés da pessoa física, ele opera muito mais no modelo de escritórios.
e focado no relacionamento com as empresas. Outra particularidade dessa empresa é que ela faz subsequente aumentos de capital, ou seja, quem é acionista do Banco ABC tem direito a subscrever novas ações. Se você que está assistindo é acionista do Banco ABC, você provavelmente já se deparou com esses eventos. Isso é interessante também porque geralmente a empresa oferece um desconto para incentivar os seus acionistas a subscreverem novas ações. E isso contribui para o aumento do patrimônio líquido da empresa. Como vocês podem ver aqui do meu lado esquerdo, o patrimônio líquido da empresa cresceu de forma bastante alta nos últimos anos, gerando muito valor ao seu acionista. Outra particularidade dessa empresa, como a gente falou anteriormente, é o seu controlador, o Banco ABC, que por sua vez possui no seu bloco de controle o Banco Central da Líbia. Essa instituição já foi muito importante na história do banco em algumas ocasiões. A primeira delas foi em 2002, quando na ocasião da eleição do ex-presidente Lula ocorreu uma fuga de capitais no Brasil, ou seja, muitos recursos foram retirados do Brasil para serem aplicados no exterior. O Banco ABC, para afastar qualquer temor em relação ao grau de liquidez do banco, aportou novos recursos para gerar maior segurança ao acionista e aos clientes da empresa. A segunda ocasião foi na crise de 2008, a chamada crise do subprime. Naquela ocasião, novamente existia um temor em relação à liquidez do banco, e o Banco ABC, para afastar qualquer medo, foi lá e novamente aportou capital na empresa. E por fim, a última vez foi em 2011, quando na ocasião da Primavera Árabe existiam rumores sobre o grau de liquidez que esse controlador teria para prosseguir com suas operações. Então, o Banco ABC fez um novo aporte de capital. Então, como a gente pode perceber, o fato de ter um controlador altamente capitalizado e com força suficiente para servir como um colchão de crédito em ocasiões de crise, trabalhou a favor do banco ao longo de sua história. Então, para concluir, a gente vai responder algumas perguntas que nossos assinantes fizeram sobre esta empresa. Então, a primeira pergunta foi do Leonardo. Ele perguntou: pelo histórico de bancos médios no Brasil, investir no Banco ABC não seria mais arriscado do que investir em grandes bancos, como por exemplo o Itaú? Bem, Leonardo, de fato, o histórico de bancos médios no Brasil não é muito satisfatório. A maioria dos bancos médios não apresentou um resultado de lucro líquido positivo. Mas esse não é o caso do Banco ABC. Como você pode ver aqui na minha esquerda, a evolução do lucro líquido do banco foi muito satisfatória. O banco saiu de um lucro de menos de 150 milhões para um lucro de mais de 450 milhões em cerca de 10 anos. Além disso, ele teve um crescimento muito bom no seu ativo total. Então, investir no Banco ABC não seria mais arriscado do que investir em uma empresa como o Banco Itaú ou o Banco Santander. São segmentos diferentes, mas o Banco ABC também tem uma posição de ativo e de balanço bastante sólida. Aproveitando para complementar esta pergunta do Leonardo, eu vou responder agora a pergunta da Daniela, que perguntou o seguinte: como é a distribuição da carteira de crédito da empresa? Bem, a carteira de crédito da empresa é muito bem distribuída entre diferentes setores da economia. Como você pode ver aqui na minha esquerda, o maior setor de concentração da empresa é o setor de energia, seguido pelo setor financeiro. Esses são dois setores de baixíssimo risco. Inclusive é algo que a gente fala até para o nosso investidor, que na maioria das vezes esses são dois bons setores para você ter ações. Ou seja, a distribuição da carteira do banco contribui com a nossa opinião de que o banco é gerido de forma sólida e com ativos estáveis. Então é isso, nós falamos aqui sobre a empresa Banco ABC, que negocia na Bolsa de Valores com ticker ABCB4. Se você gostou, clica no like e se inscreva no canal. E você pode sugerir nos comentários outras empresas para nós fazermos um vídeo. Lembrando que essa não é recomendação de compra ou de venda, é somente uma análise geral sobre a empresa.